amigo, olá minha amiga, sejam bem-vindos a mais um episódio onde estudamos o céu e o inferno, ou a justiça divina, segundo o Espiritismo, obra fundamental da doutrina espírita. Estamos na segunda parte, capítulo 4, Espíritos Sofredores, e tem muito, hein? Ixi, tem bastante. Hoje nós vamos conhecer mais uma história dramática de mais um espírito que resolveu se comunicar, chamado Claire. Isso foi dado essa comunicação na Sociedade de Paris em 1861. Então vamos à leitura. O espírito que forneceu os ditados seguintes pertenceu a uma senhora que o médium conhecera quando na terra. A sua conduta, como o seu caráter, justificam plenamente os tormentos que lhe sobrevieram. Além do mais, ela era dominada por um sentimento exagerado de orgulho e egoísmo pessoais, sentimento que se patenteia na terceira das mensagens, quando pretende que o médium apenas se culpe com ela. As comunicações foram obtidas em diferentes épocas, sendo que as três últimas já denotam sensível progresso nas disposições do espírito, graças ao cuidado do médium, que empreendera a sua educação moral. Então a gente começa antes das comunicações. Eu já vou te dizer, sabe o que acontece quando você desencarna? Você perde o corpo físico. Continua sendo a mesma pessoa, acreditando na mesma coisa. Tem muita gente que está morrendo de Covid, morre de Covid e não acha que Covid existe. É mole ou você quer mais? E se tem muita gente assim, né? Então assim, a gente morre, só perde o corpo físico, gente. Não muda, não fica bonzinho, não vira anjo, não muda de opinião. Então esse é um exemplo de uma pessoa que era conhecida do médium e que o médium teve esse cuidado de evocar e até conversar para ver se mudava a ideia dela depois de morta, né? Pelo menos, se de viva não prestou de mudar de opinião, quem sabe de morta. Então isso que a gente vai analisar a partir de agora. Então, vamos lá. Eis-me aqui, eu, a desgraçada Claire. Que queres tu que te diga? A resignação, a esperança não passam de palavras, para os que sabem que, inumeráveis como as pedras da Saraivada, os sofrimentos lhe perduraram na sucessão interminável dos séculos. Posso suavizá-los, dizes tu, que vaga palavra. Onde encontrar coragem e esperança para tanto? Procura, pois, inteligência obtusa, compreender o que seja um dia eterno. Um dia, um ano, um século, que sei eu. Se as horas o não dividem, as estações não variam. Eterno e lento como a água que do rochedo roreja, este dia execrando, maldito, pesa sobre mim, como avalanche de chumbo, eu sofro. Em torno de mim, apenas sombras silenciosas e indiferenças. Eu sofro. Contudo, sei que acima desta miséria reina o Deus Pai, para o qual tudo se encaminha. Quero pensar nele, quero implorar-lhe misericórdia. Debato-me vivo de rojo como o estropiado que rasteja ao longo do caminho. Não sei que poder me atrai para ti, talvez sejas a salvação. Eu te deixo mais calma, mais reanimada, qual ânsia enregelada que se aquecesse a um raio de sol. Gélida, minha alma se reanima à tua aproximação. Então, perceba que na primeira mensagem, ela primeiro sente muito pena de si mesmo, né? Se coloca de coitada. E diz assim que, chegando perto do médium, a alma se reanima. Então, assim, sente alguma coisa de boa. Vamos para a segunda mensagem. A minha desgraça aumenta dia a dia, proporcionalmente ao conhecimento da eternidade. Ó miséria! Malditas sejam as horas de egoísmo e inércia, nas quais, esquecida de toda a caridade, de todo o afeto, eu só pensava no meu bem-estar. Malditos interesses humanos, preocupações materiais que me cegaram e perderam. Agora o remorso do tempo perdido. Que te direi a ti, que me ouves? Olha, vela constantemente, ama os outros mais que a ti mesmo. Não retardes a marcha nem engordes o corpo em detrimento da alma. Vela, conforme pregava o Salvador aos seus discípulos. Não me agradeças estes conselhos, porque se o meu espírito os concebe, o coração nunca os ouviu. Qual o cão escorraçado, rastejando de medo, assim me humilho sem conhecer ainda o voluntário amor. Muito tarda a sua divina aurora a despontar, ora por minha alma dissecada e tão miserável. Percebe a diferença dessa mensagem e da primeira? Né? A primeira, ela está meio irritada, se sente a coitada de tudo e fala assim, eu sinto só um calorzinho no coração quando eu chego perto de você. Nessa segunda, ela já diz assim, quanto mais eu tenho consciência da eternidade, né, mais eu fico em sofrimento. E aí já começa a dar conselhos. Não perca seu tempo,
porque esse remorso do tempo é difícil depois de consertar, né? Então já começa a dar conselhos. Vamos ver na terceira mensagem o que ela nos diz. Por que me esqueces? Até aqui venho procurar-te. Acreditas que preces isoladas e a simples pronúncia do meu nome bastarão ao apaziguamento das minhas penas? Não, 100 vezes não. Eu duro de dor, errante, sem repouso, sem asilo, sem esperança, sentindo o aguilhão eterno do castigo a enterrar-se-me na alma revoltada. Quando ouço os vossos lamentos, rio-me, assim como quando vos vejo abatido. As vossas efêmeras misérias, as lágrimas, tormentos que o sono susta, que são, durmo eu aqui. Quero, ouviste, quero que, deixando as tuas lucubrações filosóficas, te ocupes de mim, além de fazeres com que outros mais também se ocupem. Não tenho expressões para definir esse tempo que se escoa, sem que as horas lhe assinalem períodos. Vejo apenas um tênue raio de esperança. Foste tu que me deste, não me abandones, pois... Gente, eu juro que eu estava esperando reencaminho, ou que ela, né, desse acordei, mas piorou. Percebeu que piorou? Aí vai ficar brava, né? Por que me esqueces se eu venho aqui te procurar? Você me procurou e agora você me esquece. Você acha que basta só rezar uma prece e me basta? Não. Né? E tá querendo ainda que as pessoas rezem mais por ela, fazem mais por ela. Ela não tá querendo fazer. Ela tá querendo que os outros tirem ela da enrascada. Ah, meu pai. Vamos ver o que São Luís diz, Espírito. Este quadro é de todo verdadeiro e em nada exagerado. Perguntar-se-á talvez o que fez essa mulher para ser assim tão miserável. Cometeu ela algum crime horrível? Roubou? Assassinou? Não. Ela nada fez que afrontasse a justiça dos homens, ao contrário, divertia-se com o que chamais felicidade terrena. Beleza, fortuna, gozos, adulações, tudo lhe sorria, nada lhe faltava, a ponto de dizerem os que haviam, que mulher feliz, e invejavam-lhe a sorte. Ó nós de novo, voltando no mesmo lugar, do mesmo relato, da mesma vida de um espírito, que para o mundo físico é o que todo mundo busca. Mulher feliz, com dinheiro, com fama, com poder, com likes. Olha só o tamanho do egoísmo dessa mulher, que não aprendeu nada nem depois de morrer. Quer dizer, agora já deve ter aprendido, né? Mas quereis saber? Continua. Quem foi essa mulher? E nos narra aqui São Luís. Vamos lá, volta aqui, vai São Luís. Foi egoísta, possuía tudo, exceto um bom coração. Não violou a lei dos homens, mas a de Deus, visto como esqueceu a primeira das virtudes, a caridade. Não tendo amado senão a si mesma, agora não encontra ninguém que a ame e vê-se insulada, abandonada, ao desamparo no espaço, onde ninguém pensa nela nem dela se ocupa. Eis o que constitui o seu tormento. Tendo apenas procurado os gozos mundanos que hoje não mais existem, o vácuo se lhe fez em torno, e como vê apenas o nada, este lhe parece eterno. Ela não sofre torturas físicas, não vem atormentá-la os demônios, o que é aliás desnecessário, uma vez que se atormenta a si mesma, e isso lhe é mais doloroso, porquanto, se tal acontecesse, os demônios seriam seres a ocuparem-se dela. O egoísmo foi a sua alegria na terra, pois bem, é ainda ele que a persegue, ver-me a corroer-lhe o coração, seu verdadeiro demônio. Não preciso falar nem nada, né? Eu acho que tá muito claro aqui do egoísmo, que ela está incomodada que ninguém mais a note. Ou seja, uma baita de uma mimada, né? E ela quer ser notada e quer ser servida no mundo espiritual do mesmo jeito. Não cometeu crime punível da justiça, mas viveu egoisticamente. E agora o tormento dela é ser esquecida. Falar-vos-ei da importante diferença existente entre a moral divina e a moral humana. A primeira assiste a mulher adúltera no seu abandono e diz aos pecadores, arrependei-vos, e aberto-vos será o reino dos céus. Finalmente, a moral divina aceita todo o arrependimento, todas as faltas confessadas, ao passo que a moral humana rejeita aquele e sorri aos pecados ocultos que, diz, são em parte perdoados. Cabe a uma a graça do perdão, e a outra a hipocrisia. Escolhei, espíritos ávidos da verdade. Escolhei entre os céus abertos ao arrependimento e à tolerância que admite o mal, repelindo os soluços do arrependimento francamente patenteado, só para não ferir o seu egoísmo e preconceitos. Arrependei-vos todos vós que pecais, renunciai ao mal e principalmente à hipocrisia, véu que é de torpezas, máscara risonha de recíprocas conveniências. E aí, eu acho que isso foi uma
uma fala, né, até para ela ouvir. Estou mais calma e resignada à expiação das minhas faltas. O mal não está fora de mim, reside em mim, devendo ser eu a me transformar e não as coisas exteriores. E aí continua mais um pouquinho aqui. Em nós e conosco trazemos o céu e o inferno, as nossas faltas, gravadas na consciência, são lidas correntemente no dia da ressurreição. E uma vez que o estado da alma nos abate ou eleva, somos nós os juízes de nós mesmos. Explico-me, um espírito impuro e sobrecarregado de culpas não pode conceber nem anelar uma elevação que lhe seria insuportável. Assim como as diferentes espécies de seres vivem, cada qual, na esfera que lhes é própria, assim os espíritos, segundo o grau de adiantamento, movem-se no meio adequado às suas faculdades e não concebem outro senão quando o progresso, instrumento da lenta transformação das almas, lhes subtrai as baixas tendências, despojando-os da crisálida do pecado, a fim de que possam adejar antes de se lançarem, rápidos quais flechas, para o fim único e almejado, Deus. A rastejo ainda, mas não odeio mais, e concebo a indizível felicidade do amor divino. Orai, pois, sempre por mim, que espero e aguardo. Bem interessante, né? Na comunicação a seguir, Claire fala de seu marido que muito a martirizava e da posição em que ele se encontra no mundo espiritual. Esse quadro, que ela por si não pôde completar, foi concluído pelo guia espiritual da médium. Venha procurar-te, Ati, que por tanto tempo me deixas no esquecimento. Tenho, porém, adquirido paciência e não mais me desespirrou. Queres saber qual a situação do pobre Félix? Erra nas trevas entregue à profunda nudez de sua alma. Superficial e leviano, aviltado pelo sensualismo, nunca soube o que eram o amor e a amizade. Nem mesmo a paixão esclareceu suas sombrias luzes. Seu estado presente é comparável ao da criança inapta para as funções de vida e privada de todo o amparo. Félix vaga aterrorizado nesse mundo estranho e onde tudo fulgura ao brilho desse Deus por ele negado. Interessante, Félix, né? O esposo dela. Aí o guia do médium diz assim: vou falar para o Claire, visto que ela não pôde continuar a análise dos sofrimentos do marido sem compartilhá-los. Félix, superficial nas ideias como nos sentimentos, violento por fraqueza, devasso por frivolidade, entrou no mundo espiritual tão nu quanto ao moral como quanto ao físico. Ao reencarnar, nada adquiriu e, consequentemente, tem de recomeçar toda a obra. Qual homem, ao despertar de prolongado sono, reconhecendo a profunda agitação de seus nervos, esse pobre ser, saindo da perturbação, reconhecerá que viveu de quimeras, que lhe desvirtuaram a existência. Então, maldirá do materialismo que lhe dera o vácuo pela realidade. Apostrofará o positivismo que lhe fizera ter por desvarios as ideias sobre a vida fortuna, como por loucura a sua aspiração, como por fraqueza a crença em Deus. O desgraçado, ao despertar, verá que esses nomes por ele escarnecidos são a fórmula da verdade, que, ao contrário da fábula, a caça da presa foi menos proveitosa que a sombra. Aí o espírito, né, o guia do médium, o Jorges, é que fala essa comunicação. E aí nós temos, dando um adendo assim, o que aconteceu com o esposo dessa comunicação. E agora nós temos aí a conclusão da comunicação de hoje de Claire. Vamos ouvir. Estas comunicações são instrutivas por nos mostrarem principalmente uma das feições mais comuns da vida, a do egoísmo. Delas não resultam esses grandes crimes que atordoam mesmo os mais perversos, mas a condição de uma turba enorme que vive neste mundo, honrada e venerada, somente por ter um certo verniz e isentar-se do opróbrio da repressão das leis sociais. Essa gente não vai encontrar castigos excepcionais no mundo espiritual, mas uma situação simples, natural e consentânea com o estado de sua alma e maneira de viver. O insulamento, o abandono, o desamparo, eis a punição daquele que só viveu para si. Claire era, como vimos, um espírito assaz inteligente, mas de árido coração. A posição social, a fortuna, os dotes físicos que na terra possuíra, atraíam-lhe homenagens gratas à sua vaidade, o que lhe bastava. Hoje, onde se encontra, só vê indiferença e vacuidade em torno de si. Essa punição é não somente mais mortificante do que a dor que inspira piedade e compaixão, mas é também um meio de obrigá-la a despertar o interesse de outrem a seu respeito. Pela sua morte, a sexta mensagem encerra uma ideia perfeitamente verdadeira concernente à obstinação de certos espíritos na prática do mal. Admiramo-nos de ver como alguns deles são insensíveis à ideia e mesmo ao espetáculo da felicidade dos bons espíritos.
É exatamente a situação dos homens degradados que se deleitam na depravação como nas práticas grosseiramente sensuais. Esses homens estão, por assim dizer, no seu elemento, não concebem os prazeres delicados, preferindo farrapos andrajosos a vestes limpas e brilhantes, por se acharem naqueles mais à vontade. Daí a preterição de boas companhias por orgias báquicas e deboches. E, de tal modo, esses espíritos se identificam com esse modo de vida, que ela chega a constituir-lhes uma segunda natureza, acreditando-se incapazes mesmo de se elevarem acima da sua esfera. Olha que preocupante. E assim se conservam até que radical transformação do ser lhes reavive a inteligência, lhes desenvolva o senso moral e os torne acessíveis às mais sutis sensações. Esses espíritos, quando desencarnados, não podem prontamente adquirir a delicadeza dos sentimentos e, durante um tempo mais ou menos longo, ocuparão as camadas inferiores do mundo espiritual. Tal como acontece na Terra, assim permanecerão, rebeldes ao progresso, mas, com o tempo, a experiência, as tribulações e misérias das sucessivas encarnações, chegará o momento de conceberem algo de melhor do que até então possuíam. Elevam-se-lhes por fim as aspirações, começam a compreender o que lhes falta e principiam os esforços da regeneração. Uma vez nesse caminho, a marcha desses espíritos é rápida, visto como experimentaram de uma satisfação que lhes parece bem superior, e perto da qual as outras não passam de grosseiras sensações que acabam por inspirar-lhes repugnância. Perceba que a nossa evolução não dá saltos, né? E a pergunta São Luís, assim, que devemos entender por trevas em que se acham mergulhadas certas almas sofredoras? Serão as referidas tantas vezes na Escritura? A resposta, sim, efetivamente, as designadas por Jesus e pelos profetas em referência aos castigos dos maus. A treva falada isso não é no sentido figurado de escuridão, né? Essas pessoas não é porque morreu, vira anjinho ou tem consciência da sua vida. Vão bater cabeça ainda. Por isso que a gente precisa agora mudar o nosso pensamento para não ficar mais difícil depois. Mas São Luís continua aqui, ó. Mas isso não passava de alegoria destinada a ferir os sentidos materializados dos seus contemporâneos, os quais jamais poderiam compreender a punição de maneira espiritual. Certos espíritos estão imersos em trevas, mas deve-se depreender daí uma verdadeira noite da alma comparável à obscuridade intelectual do idiota. Não é uma loucura da alma, porém uma inconsciência daquele do que o rodeia, a qual se produz quer na presença, quer na ausência da luz material. É, principalmente, a punição dos que duvidaram do seu destino, pois que acreditaram no nada, as aparências desse nada os supliciam, até que a alma, caindo em si, quebra as malhas de enervamento que a prostrava e envolvia, tal qual o homem oprimido por penoso sonhar luta em dado momento, com todo o vigor das suas faculdades, contra os terrores que de começo domina. Esta momentânea redução da alma a um nada fictício e consciente de sua existência é sentimento mais cruel do que se pode imaginar em razão da aparência de repouso que acomete. É esse repouso forçado, essa nulidade de ser, essa incerteza que lhe fazem o suplício. O aborrecimento que a invade é o mais terrível dos castigos, visto como coisa alguma percebe em torno. Nem coisas, nem seres. Todas essas coisas lhe são trevas, verdadeiras trevas. Olha só, é uma linguagem figurada que Jesus ouvia, né? Não tem jeito de ser diferente na época dele, mas é disso que se refere. Aí nós temos mais uma comunicação da Claire. Eis-me aqui. Também eu posso responder a pergunta relativa às trevas, pois vaguei e sofri por muito tempo nesses limbos onde tudo é soluço e misérias. Sim, existem as trevas visíveis de que fala a Escritura, e os desgraçados que deixam a vida, ignorantes ou culpados, depois das provações terrenas são impelidos à fria região, inconscientes de si mesmos e do seu destino. Acreditando na perenidade dessa situação, a sua linguagem é ainda a da vida que os seduziu, e admiram-se e espantam-se da profunda solidão. Trevas são, pois, esses lugares povoados e ao mesmo tempo desertos, espaços em que erram pálidos espíritos lastimosos, sem consolo, sem afeições, sem socorro de espécie alguma. A quem se dirigirem, se sentem a eternidade, esmagadora, sobre eles. Tremem e lamentam os interesses mesquinhos que lhes mediam as horas, deploram a ausência das noites que, muitas vezes, lhes traziam, num sonho feliz, o esquecimento dos pesares. As trevas para o espírito são a ignorância, o vácuo, o horror ao desconhecido. Não posso continuar. Aí você percebe uma própria
entendimento mais claro da própria Claire, né? Mas ainda sobre esse assunto. Ainda sobre este ponto obtivemos a seguinte explicação. Por sua natureza, possui o espírito uma propriedade luminosa que se desenvolve sob o influxo da atividade e das qualidades da alma. Poder-se-ia dizer que essas qualidades estão para o fluido perispiritual como o friccionamento para o fósforo. A intensidade da luz está na razão da pureza do espírito, as menores imperfeições morais atenuam-na e enfraquecem-na. A luz irradiada por um espírito será tanto mais viva, quanto maior o seu adiantamento. Assim sendo o espírito, de alguma sorte, o seu próprio farol, verá proporcionalmente a intensidade da luz que produz, do que resulta que os espíritos que não a produzem acham-se na obscuridade. Aí nós chegamos num ponto, né, que a gente estuda aqui também no perispírito, que o próprio corpo espiritual, né, do perispírito, emite a sua luminosidade. Então ele pode ser o farol ou pode ser a sua própria escuridão. Essa teoria é perfeitamente exata quanto à irradiação de fluidos luminosos pelos espíritos superiores e é confirmada pela observação, conquanto se não possa inferir seja aquela a verdadeira causa ou pelo menos a única causa do fenômeno. Primeiro, porque nem todos os espíritos inferiores estão em trevas. Segundo, porque um mesmo espírito pode achar-se alternadamente na luz e na obscuridade. E terceiro, finalmente, porque a luz também é castigo para os espíritos muito imperfeitos. Se a obscuridade em que jazem certos espíritos fosse inerente à sua personalidade, essa obscuridade seria permanente e geral para todos os maus espíritos, o que, aliás, não acontece. Às vezes, os perversos mais requintados veem perfeitamente, ao passo que outros, que assim não podem ser qualificados, jazem temporariamente em trevas profundas. Assim, tudo indica que, independente da luz que lhes é própria, os espíritos recebem uma luz exterior que lhes falta segundo as circunstâncias, donde for-se a concluir que a obscuridade depende de uma causa ou de uma vontade estranha, constituindo punição especial da soberana justiça para casos determinados. E ainda se continua falando sobre esse negócio de luz e trevas. Se faz a pergunta para o Espírito São Luís. Qual a causa de a educação moral dos desencarnados ser mais fácil que a dos encarnados? As relações pelo espiritismo estabelecidas entre homens e espíritos dão aso a que esses últimos se corrijam mais rapidamente sob a influência dos conselhos salutares, mais do que acontece em relação aos encarnados, como se vê na cura das obsessões. E vamos aí à resposta de São Luís, que foi dada na Sociedade Espírita de Paris. O encarnado, em virtude da própria natureza, está numa luta incessante devido aos elementos contrários de que se compõe e que devem conduzi-lo ao seu fim providencial, e agindo um sobre o outro. A matéria facilmente sofre o predomínio de um fluido exterior. Se a alma, com todo o poder moral de que é capaz, não reagir, deixar-se dominar pelo intermediário do seu corpo, seguindo o impulso das influências perversas que o rodeiam, e isso com facilidade tanto maior quanto os invisíveis, que a subjugavam, atacam de preferência os pontos mais vulneráveis, as tendências para a paixão dominante. Outro tanto se não dá com o desencarnado, que, posto sob a influência semimaterial, não se compara por seu estado ao encarnado. O respeito humano, tão preponderante no homem, não existe para aquele, e só este pensamento é bastante para compeli-lo a não resistir longamente às razões que o próprio interesse lhe aponta como boas. Você entendeu do que se trata disso, né? Por que é mais fácil fazer a educação de um espírito? Por que a gente percebe nas reuniões espíritas, muitos espíritos até que com uma certa facilidade se reeducam. E a gente, enquanto encarnado, bate uma vida inteira de cabeça, né? Bate cabeça a vida inteira. Pela razão do corpo físico, né? Nós temos algo a mais. Tem que cuidar do corpo físico, tem que alimentar, tem que ir. E somos todos tentados nessas paixões materiais o tempo todo. Mas ele conclui aqui o texto. Ó. Ele pode lutar, e o faz mesmo geralmente com mais violência do que o encarnado, visto ser mais livre. Nenhuma cogitação de interesse material, de posição social se lhe antepõe ao raciocínio. Luta por amor do mal, porém cedo adquire a convicção da sua impotência. Em face da superioridade moral que o domina, a perspectiva de melhor futuro lhe é mais acessível, por se reconhecer na mesma vida em que se deve completar esse futuro. E essa visão não se turva no turbilhão dos prazeres humanos.
Em uma palavra, a independência da carne é que facilita a conversão, principalmente quando se tem adquirido um tal ou qual desenvolvimento pelas provações cumpridas. Um espírito inteiramente primitivo seria pouco acessível ao raciocínio, o que aliás não se dá com o que já tem experiência da vida. Ademais, no encarnado como no desencarnado, é sobre a alma, é sobre o sentimento que se faz mister atuar. Toda ação material pode sustar momentaneamente os sofrimentos do homem vicioso, mas o que ela não pode é destruir o princípio mórbido residente na alma. Todo e qualquer ato que não vise aperfeiçoar a alma, não poderá desviá-la do mal. Sempre esclarecedor, São Luís. Lindo, né? O estudo foi grande hoje, mas acho que muito salutar, que a gente aprendeu aí, sobre até essa condição da pessoa ter luz própria, ou ser iluminado, ou viver nas trevas, o que significa isso, né? Espero que tenha sido legal para você, assim como foi muito instrutivo para mim. E assim a gente fecha o 4º capítulo. No próximo estudo nós vamos para o 5º, para a segunda parte. Vamos falar de suicidas. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 relatos. Então serão 9 programas de relatos de suicidas por todas as razões possíveis, né? A gente percebe aqui. E eu te espero para que a gente possa crescer junto com mais esse estudo. Beijo, até mais. Tchau.